Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, sucedeu que num dia de sábado, chamado o segundo primeiro, passando Jesus por uns trigais, seus discípulos se puseram a cortar algumas espigas, a debulhá-las com as mãos e comê-las. Alguns fariseus então lhe disseram: Por que fazeis o que não é permitido fazer-se aos sábados? Lucas 6, 1 a 2. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Emmanuel, no livro Pão Nosso. Meta do dia: pense em Deus, na grandiosidade da vida e na necessidade de cultivar o otimismo. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Pensemos em Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer por todas as oportunidades que tivemos, sejam as oportunidades boas, as oportunidades mais difíceis, que nos impulsionaram para cima. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos também pela nossa família, pelos nossos familiares, parentes, pelos nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho, todos aqueles que convivemos. Nós te agradecemos, Jesus, por sempre estar conosco e louvamos pelo sol, pelas estrelas, pela lua, pelo dia, pela noite. Nós te louvamos pelos animais, pelos pássaros. Nós te louvamos, Jesus, pela natureza, pelas plantas, pelas flores, pelos rios. Nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sexta-feira, não temos nenhuma atividade em nossa casa espírita. É o momento de preparar as atividades de amanhã. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos as atividades de sábado, a evangelização com as crianças, a evangelização com os jovens e com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, temos a distribuição da sopa. Vem participar conosco amanhã, a partir das 8 horas da manhã. E no finalzinho da tarde, nós teremos a Escola de Estudos Espíritas. Venha estudar conosco. E no domingo, nós teremos as campanhas de rua, visita aos lares, nós estamos fazendo a campanha de Fraternidade Alta de Souza. No finalzinho da tarde de domingo, às 6 horas, nós temos o culto do Evangelho no lar. Muito bem, meus amigos, recadinho dado. Só queremos lembrar ainda que nos dias 19 a 21, nós estaremos na cidade de Monte Verde. Nossa equipe estará indo para lá para fazer a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, fazer também as campanhas de rua, visita aos lares, visita à rádio. No final da tarde da sexta, dia 19, e também no sábado, teremos a palestra pública e as atividades de tratamento espiritual. Então, é uma oportunidade, meus amigos, de estar presente, de
estudar o Evangelho de Nosso Senhor. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado dele. Marcos, capítulo 4, versículo 25. Menos e mais. Quanto menos trabalho, mais preguiça. Quanto menos esforço, mais estagnação. Quanto menos direito, mais insegurança. Quanto menos serviço, mais miséria. Quanto menos fé, mais desconfiança. Quanto menos caridade, mais aspereza. Quanto menos entendimento, mais perturbação. Quanto menos bondade, mais intolerância. Quanto menos diligência, mais necessidade. Quanto menos simpatia, mais obstáculos. Quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em teu benefício. Quanto mais ajudares, mais serás ajudado. Quanto mais aprenderes, mais saberás. Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o caminho. Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza te coroarão as tarefas. Quanto mais te dedicares ao plantio da fé, pela compreensão de nossa insignificância à frente do Senhor, mais a fé brilhará em tua fronte. Quanto mais sacrifícios puderes suportar, mais alta ser-te-á a própria sublimação. Quanto mais te humilhares, buscando a posição do fiel servidor da divina bondade, mais engrandecido te farás diante da lei. Quanto mais suportares as faltas alheias, usando a paciência e a afabilidade, mais amor conquistarás daqueles que te observam e seguem. Quanto mais souberes perder nas ilusões da terra, rendendo culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. Recordemos o ensinamento do Cristo: ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. E, aumentando a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada dia, estejamos convictos de que mais segurança avançaremos, que mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, agosto de 1954. E também no livro Bênçãos de Amor, editora Cultura Espírita União, capítulo Menos e Mais. Meus amigos, nós temos então aqui um chamamento à nossa responsabilidade. Se nós dedicarmos ao Evangelho de Jesus, mais nós vamos ter adquirido experiência e melhoramento. Quanto menos nós nos dedicarmos, mais difícil serão as nossas tarefas. E nós sabemos, meus amigos, que isso é verdadeiro. Nós já percebemos isso em nossas vidas. Você já parou para perceber
que você tem vários colegas de trabalho. Aquele que está mais ocupado é aquele que sempre tem mais tempo para você pedir coisas, ele vai cumprir, mesmo que ele esteja totalmente atarefado. Aquele que é mais vadio, que não trabalha muito, não se dedica, ele nunca tem tempo. Se você der uma tarefa, ele não vai conseguir fazer. Por quê? Ele não vai encontrar possibilidades de fazer. Ele é negligente. Então, quanto menos trabalho, como diz o Emmanuel, mais preguiça. Quanto menos esforço, mais ele vai ficar parado, né? Então, vai adquirindo essa insegurança, essa incerteza. E quanto mais a gente se dedicar à doença, à minha dor, por exemplo, se eu ficar parado pensando na minha dor, nas minhas dificuldades íntimas, eu não avanço. É muito importante nós percebermos que nós somos seres divinos. A gente vem já falando, Marcos vem nos conduzindo nessa reflexão, nessa análise da nossa existência, para que a gente não estacione no problema. Muitas vezes nós estacionamos diante da dificuldade e não conseguimos avançar, não conseguimos abrir novas oportunidades para sair daquele local em que nós nos encontramos. Então, às vezes, nós ficamos estagnados diante do nosso problema íntimo e parece uma montanha enorme que a gente não consegue passar. Por quê? Porque a gente parou ali. A gente muitas vezes se coloca numa posição de vítima, de que todos estão contra mim. E a gente esquece que nós podemos avançar nos caminhos. Como diz o Emmanuel, quanto menos serviço, mais miséria. Quanto menos fé, mais desconfiança. Quanto menos caridade, mais a gente vai ficar áspero, a gente vai ficar irritadiço com as pessoas. Então a gente vai afastando as pessoas de nós, de próximo de nós. Então, quanto mais a gente fizer pelos outros, mais nós vamos receber. Quanto mais nos dedicarmos, mais nós seremos ajudados. Vão aparecer pessoas para nos auxiliar. Se a pessoa vê você ali esforçando para fazer aquela tarefa, outros vão, ó, vamos auxiliar, vamos amparar, vamos ajudar. Mas se a gente está estacionado no tempo, esperando o maná cair do céu, esse tempo já passou. Esse tempo do maná cair do céu já passou. E nós temos que ir em busca do melhor para nós, no melhor seja na nossa transformação. O melhor não é mais na riqueza, no poder, no ter a casa, no ter terras e terras e terras. O melhor para nós é saber viver com o que nós temos para viver, mas sendo bons, sendo pessoas ocupadas com o serviço do bem, e não pessoas relaxadas, negligentes. Todas as pessoas que são dessa natureza, elas sofrem muito mais. Por quê? Ela sempre vai atrair situações difíceis, porque não há uma iniciativa de mudança. A não ser quando a gente já não tem mais forças necessárias, e aí a gente percebe que é preciso mudar. E a maioria de nós só consegue avançar depois de muito sofrer. Aí a gente não aguenta mais e fala, chega, basta, eu vou transformar a minha vida. Então, quanto mais a gente se consagrar à tarefa do bem, ao dever, mais respeito e mais nobreza nós vamos ser coroados dessas tarefas. Então, meus amigos, a vida do Cristo, o Evangelho do Cristo nos
convoca ao trabalho e não à ociosidade. Então, trabalhemos constantemente para o progresso e também para o nosso progresso íntimo. Vamos fazer prece, vamos sempre, ao perceber que nós estamos em grandes dificuldades, vamos fazer prece. Busquemos na oração a instrução para continuar a tarefa. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em tuas mãos todas aquelas pessoas que estagnaram diante da vida. Muitas ainda nem perceberam que estão reencarnadas e que precisam se modificar. Amado Mestre, como é bom ser instruído por esses irmãos que deixaram mensagens de impulsionamento e que consigamos todos os dias nos esforçar na tarefa do bem, nos esforçar no caminho do amor, da fraternidade. Amado Mestre Jesus, fica conosco, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.